Paz seja convosco a todos vocês. Para mim é uma imensa alegria estar participando com vocês, né, nessa escola profética, imersão do meu grande amigo, né, nosso superintendente também, pastor Daniel de Paulo, que é o meu amigo pessoal, meu xará, também me chamo Daniel Elias, e a gente está junto, né, sempre empenhado em equipar as nossas equipes para podermos cumprir com o chamado que Deus tem nos dado. Então, pastor Daniel e equipe, ó, um abraço à região, né, 856, todos vocês que estão aí nessa sala assistindo e aqueles que estão assistindo pelo, né, YouTube também aí. Com certeza vai ser, né, uma aula bem... Aí, ó, tô vendo aqui, ó, mandaram para mim nesse momento, para quem não sabe, está sendo feito vamos dizer assim, um seminário, né, online e presencial. Agora tem mais de 70 pessoas em uma sala, top, diga-se de passagem, para assistir essa aula, e mais aqueles que estão assistindo pelo YouTube, tá bom? Tá bom, gente, vamos lá então. Quero compartilhar com vocês aqui. Eu peço desculpa assim pelo... A gente está muito improvisado, eu não estou em Búzios, eu estou em Campos hoje. A gente está aqui no apartamento aqui e a gente está um pouco, né, improvisado, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer algo forte nessa noite em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, eu vou estar falando algo que é muito importante na liderança. O que é muito importante na liderança? Pastor, o chamado é importante, é essencial. O propósito, muito importante. O tempo do propósito, muito importante. Mas eu quero falar de uma coisa muito simples, que poucas pessoas entendem a necessidade na sua liderança. E o que eu quero falar hoje é sobre pluralidade. Fala para quem está do seu lado aí, pluralidade. Vai lá. Pluralidade é algo que chama a atenção de Deus. Muitos trabalham de forma individual. Muitos não confiam, né, em quem está do seu lado. Muitos pensam que só vão ter êxito trabalhando sozinho. Chegam à exaustão. E muitos acabam desistindo ao longo, né, da sua caminhada ministerial, por conta que sempre trabalharam sozinhos. Então, eu quero nessa noite, né, trazer uma breve aula, muito simples, mas se você quiser anotar aí, eu acho que vai ser uma aula que vai te ajudar muito na sua liderança, amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5, amém? Só um pouquinho que eu vou... Vamos lá. Lucas, capítulo de número 5. Olha o que diz o texto. Aconteceu que, apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia, né? E os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Grave isso, pescadores. Não era um pescador, eram pescadores. A palavra está no plural, ok? Lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ele não estava sozinho. Amém?
bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, porque agora tu serás pescador de homens. E arrastando os barcos, rapaz, deixando tudo, o seguiram. Amém? Vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra. Senhor, eu quero clamar a ti, Senhor, para que o poder do teu Espírito Santo, Senhor, fale a cada um, Senhor, nessa noite de uma forma específica. Que todos, Pai, que estão nessa sala agora, aí em Belfort Roxo, Deus, eles possam ser ministrados, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão assistindo também ao vivo pelo YouTube, Deus, que tu possa se revelar de uma forma profunda a cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, a essência do céu, ela respeita um princípio. Qual o princípio que o próprio céu respeita? Pluralidade. Quando você simplesmente vai olhar para aquilo que acontece no céu, você repara um princípio no céu: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus não disse: vou fazer o homem igual a mim, eu sou, um ser sozinho. Não, nós percebemos sempre que Deus, quando Ele foi falar, Ele disse façamos, ou seja, Ele não estava sozinho. Esse façamos, ele aparece muito em Provérbios, capítulo de número 8, quando fala da pré-existência, da criação, que o próprio Jesus estava com ele quando tudo estava sendo criado ou recriado, como algumas teses do Gênesis nos aplica isso. Mas o fato é que a pluralidade é manifesta. Quer ver? Quando você vai ver a sala do trono, vamos imaginar todo mundo aqui como criança agora, como que a sala do trono é um Deus sozinho, é um Deus sentado no trono sozinho, regendo o universo sozinho. Não, os relatos que se tem, das visões da sala do trono são várias. Você vai ver Ezequiel falando sobre seres afogueados na entrada da sala. Você vai ver Apocalipse falando de 24 anciões, de seres viventes. Você sabe que o próprio livro de João relata que Jesus, ele está à destra do Pai, ou seja, o Pai não está sozinho. Em meio a tudo isso temos um mover do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o céu, ele não trabalha sozinho, ele trabalha respeitando o princípio da pluralidade. Fala para quem está, sabe por quê? Fala, tem gente que não está falando, fala por quê que você trabalha sozinho? Por que que você está tentando desenvolver o seu departamento, a sua célula, o seu chamado sozinho? Quando você tem esse aparato da sala do trono, você percebe um Deus que está ao trono, à sua destra o seu Filho Jesus. Nós vemos um mover do Espírito Santo, nós vemos seres afogueados, nós vemos 24 anciões, nós vemos a pluralidade se manifestando. Amém? Então, o que eu quero ministrar para que você entenda é que o céu, ele é atraído por equipes. Grava isso que eu vou lhe dizer. O céu, ele é atraído. Deus não tem um propósito para você, Deus tem um propósito para nós. Amém? Preste atenção. Deus não tem um chamado para você, Deus tem um chamado para nós. E quando nós entendemos isso, nós estamos vivendo a essência do reino dos céus, pensando exatamente como Jesus ensinou: ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Ou seja, não aprenda a viver isolado, sozinho, em uma ilha deserta, onde você é a causa, onde você é o efeito, onde você é a razão de tudo. Isso não existe. Toda liderança, ela precisa entender esse princípio de se trabalhar em pluralidade, em equipe. Fala para quem está, vamos trabalhar junto? Aleluia! Amém? Entenda isso, porque quando você entende isso, quando você consegue discernir isso na sua liderança, você começa a entender muita, mas muita coisa que talvez você por muitas vezes pensou assim: pastor, eu vou desistir porque eu sou fraco,
eu vou desistir porque eu não estou aguentando, eu acho que eu não tenho a capacidade. Não, você tem a capacidade, a questão é que você tem um limite, você tem que respeitar o seu limite, ok? Quando nós vemos o texto de Lucas, capítulo número 5, gente, é muito forte esse texto, porque fala assim: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, pescadores, plural, que estavam ali. Vamos para você entender. Jesus, ele está andando, e uma multidão andando com ele. Só que ele vê uma cena, grava isso, ele vê uma cena que atrai ele. Lucas, capítulo de número 5, Jesus está no início do ministério e ele está chamando pessoas para desempenhar o chamado ao lado dele. E quando ele vai escolher alguém para trabalhar ao lado dele, ele sabe desse princípio, pluralidade. Olha só. Quando ele está andando, ele vê Pedro, Tiago e João, ele se lembra de uma coisa. Olha que rico isso, olha que detalhe impressionante do texto. Ele está andando e uma multidão com ele. Quando de repente ele vê 3 homens trabalhando juntos, com uma identidade e um propósito. Ele não viu um homem trabalhando sozinho, ele não viu outro fazendo outra coisa, ele não viu outro competindo com outro, ele viu 3 homens com uma identidade. Qual a identidade? Eles eram pescadores. Viu que os 3 estavam trabalhando em conjunto. E quando Jesus olhou 3 homens com identidade, trabalhando juntos, ele se lembrou da sala do trono. Ele falou: meu Deus, olha só, é assim que nós trabalhamos no céu. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. É façamos o homem à nossa imagem. Sabe, quando ele olhou Pedro, Tiago e João trabalhando juntos, ele foi atraído àquele grupo. E eu quero dizer isso para você, querido: quando você desenvolve grupos de liderança, quando você aprende a trabalhar em equipe, você atrai a presença de Jesus para você. Talvez você esteja em um momento em que você não tem um resultado, como aqueles 3 homens não tinham resultado. Eles tinham trabalhado a noite inteira e não tinham resultado, mas Jesus foi atraído pela pluralidade para aquele grupo. E quando Jesus ele é atraído para aquele grupo, por conta da pluralidade, ele muda uma realidade. Amém? Você possa entender isso, porque quando Jesus em Lucas 5 ele está passando e ele vê isso, ele imediatamente ele deixa uma multidão para estar com 3 homens. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Fala para quem está ao seu lado: vamos trabalhar junto? Fala aí, tem gente que não está falando, vai lá. Fala lá, vamos trabalhar junto? É importante demais você entender agora o porquê de trabalhar em equipe. Pergunta para quem está do seu lado agora: por que eu tenho que trabalhar com a pluralidade? Pergunta aí, vai lá. Por quê? Porque, queridos, preste atenção. Jesus ele chega, e quando Jesus ele chega no barco de Pedro, ele ministra a multidão, quando de repente ele fala para Pedro: faze-te ao largo, vai para águas profundas. Grava isso. Deus nunca prometeu qualquer coisa para mim, ou para você, ou para a nossa equipe. Sempre águas profundas. Em águas profundas nós temos os grandes peixes, os grandes cardumes. Só que preste atenção, Jesus disse: vai para onde? Vai águas profundas. Ok? Agora me ajude nisso, por favor. Me ajude a entender isso. Jesus chama Pedro, e se Pedro tivesse sozinho, como você talvez trabalhe sozinho, e preste atenção, não bota a culpa no pastor, não bota a culpa no líder do departamento. Ah, pastor, me identifiquei com essa palavra porque aqui eu trabalho sozinho. Talvez você trabalhe sozinho porque tu é chato. Talvez tu trabalhe sozinho porque tu é crítico. Talvez tu trabalhe sozinho porque ninguém te aguenta. Para trabalhar em equipe, a gente tem que aprender a amar o próximo como a si mesmo. A gente tem que aprender a ouvir e aceitar opiniões. Então, simplesmente, ah, pastor, eu trabalho, ninguém quer trabalhar comigo. Meu irmão,
Pergunta para quem está, será que tu não é chato demais? Hã? Será que tu não é uma pessoa talvez insuportável? Eu tenho que te falar isso, gente. A gente está aqui com um monte de líder e a gente precisa falar sobre isso. Amém? Aqui nós temos Pedro, e imagina só se Jesus tivesse encontrado Pedro sozinho e falou: Pedro, vai para o fundo. Como que Pedro vai remar até o fundo sozinho? Olha o que acontece com quem não vive a pluralidade no seu chamado. Jesus pega e fala assim: vai para a água profunda. Aí você pega os remos e começa a remar. E aí você começa igual a molinha do xereque. Já chegou? Jesus fala: não, rema. E você: ah, tá bom. Já chegou? Jesus fala: não, rema. Já chegou? Jesus fala: não, rapaz, rema. Está longe ainda, rema. Tem muito que remar. Aí você fala: Jesus, mas eu não aguento mais. Jesus, eu estou fraco. Jesus, eu nunca vou chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Não vai chegar mesmo. Sozinho tu não chega. A grande verdade é: sozinho você não chega. Se sozinho alguém chegasse, Jesus não tinha chamado 12 homens para trabalhar com ele. Nem Jesus trabalhou sozinho. Você entende isso? Ó, Pedro remando, eu não aguento mais. Se Pedro estivesse sozinho, ele nunca viveria a pesca maravilhosa. Ele ia chegar a um ponto que ele ia estar com os braços pesados, suado, exausto, entrando em depressão, em angústia, começando a se automutilar, pensando que ele era incapaz, quando na realidade ele não é incapaz. Ele só está trabalhando sozinho. Eu quero profetizar sobre a sua liderança. Você vai alcançar mares profundos, em nome de Jesus, porque você vai aprender a trabalhar em equipe. Quem entende isso, diga glória a Deus. Amém? É importantíssimo isso. Olha só, essa cena de Pedro remando sozinho não houve porque Pedro não trabalhava sozinho. Amém? Preste atenção, eu vou te dar um ouro aqui, muito importante, você que é líder, anota isso. Por que Jesus entregou as chaves do reino para Pedro? Por quê? Porque Pedro, de todos os seus discípulos, era o cara que sabia trabalhar em equipe. Os outros tinham uma certa dificuldade. O cara: Pedro, não, você faz isso, você faz aquilo, tal. Pedro, ele exercia essa facilidade, né? Era natural nele essa pluralidade. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa: quando você aprende a trabalhar em equipe, você alcança o êxito, porque você vive um princípio que é o reino dos céus, que é a pluralidade. Amém? Olha só, vamos voltar para o barquinho? Vamos voltar? Quem vai para o barquinho comigo, diga glória a Deus. Aqui, ó, Pedro remando. Jesus já chegou? Jesus falou: não, não chegou. Rema. Jesus já chegou? Não, Pedro, rema. Acontece isso direto com a gente. A gente manda alguém fazer alguma coisa, faz: mas pastor, tá bom, não tá bom, continua. Daqui a pouco a pessoa chega e fala: pastor, eu não aguento mais, estou exausto. Imagina só Pedro aqui remando e o barco aqui, ó, pico levantado, remando, o barco, ó, daqui a pouco o barco começou a perder o pique, começou a ficar devagar, começou a ficar lento. Quando o barco está quase parando, Pedro talvez falou assim: Jesus, eu não aguento mais, Jesus. Não chegou ainda? Jesus falou: não chegou ainda, Pedro. Mas Jesus, eu não aguento mais, e agora o que eu faço? Eu vou desistir, né? Jesus, sabe que Jesus deve ter dito para Pedro: Pedro, sabe por que eu te escolhi agora há pouco na beira da praia? Sabe por quê? Porque você não estava sozinho. Aprenda uma coisa, Pedro: quando você cansa, você precisa ter alguém do seu lado para te ajudar. Quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Como assim, Jesus? Jesus deve ter dito: olha para o lado. Aí está João assim, ó. João falou: Pedro, quer que eu reme um pouco, você descansa? Aí Pedro falou: poxa, cara, que bom que você está comigo. Que se você não estivesse comigo agora, o barco parava.
Aí João falou: Pedro, descansa, deixa que eu remo agora. Ó, cheio de gás, ó o barco, levantou o bico de novo. E aí João remando, daqui a pouco João não aguenta mais. Porque João também tem limite. Aí Tiago: João, tá cansado? Tá doendo meus braços já, rapaz, suado. Fala o seguinte: deixa eu remar, você descansa agora, João. Aí Tiago pegou os remos, João, e ó o barco de novo. Quando você aprende a trabalhar em pluralidade, aquilo ao qual Deus colocou na tua mão não para, não perde tempo, não perde o pique, continua andando, continua navegando para mares profundos, porque lá que você vai viver as melhores experiências da sua chamada. Você entende isso? Diga glória a Deus. Amém? Você imagina só, agora Pedro remou, João remou, Tiago remou. Quando o Tiago está cansado, Pedro já está recuperado. Ele vai remar, e vai remar, e vai remar, e vai remar. Ou seja, nós não podemos trabalhar sozinho. Você entende isso? Amém? Nós não podemos trabalhar sozinho. Agora, você imagina só, eles estão indo para águas profundas. Eu estou falando de Lucas, capítulo de número 5, trazendo a importância da pluralidade. Eles estão indo, de repente eles chegam em um lugar. Sabe, eu creio que todos nós queremos viver o êxito da promessa de Deus na nossa vida. No caso do êxito deles, Pedro, Tiago e João, era multiplicação de peixe. Eles não estavam tendo resultado, trabalharam a noite inteira, não tiveram resultado algum. Agora, eles querem ter um resultado. A primeira coisa que eles estão fazendo é vivendo a pluralidade e recebendo uma direção. Então, duas coisas nós temos que ter na nossa chamada: uma direção de uma liderança e aprendermos a trabalhar em equipe. Amém? Eles não remaram para onde queriam. Jesus falou: é para lá que vocês têm que ir. Jesus ficou só observando. Eles foram se ajudando e foram indo. Até que eles chegaram em um lugar. Quando eles chegaram em um lugar, Jesus falou: lança as redes. Quando eles vão lançar as redes, isso aqui é muito importante. Grava o que eu vou lhe dizer. Vocês sabem, eu moro na cidade de Búzios, tá? E eu sou um pescador amador muito ruim, porque eu pesco uma vez por ano. Mas eu pesco, eu sei pegar uma tarrafinha, né? Uma linhazinha, um molinetezinho, mas não sou muita coisa. Mas eu já vi, né, soltar rede. Jesus, ele deu uma ordem: lance as redes, ok? Não tem como você lançar a rede sozinho. Você precisa de alguém remando e alguém lá atrás soltando a rede, e o outro às vezes desenrosando, fazendo alguma coisa. Você imagina como que você vai soltar uma rede em alto mar sozinho? Tem como? Então, entenda isso. A direção foi: vai para águas profundas. Por conta da pluralidade, eles conseguiram alcançar um mar profundo. E agora, por conta da pluralidade, eles conseguem lançar a rede. Fala para quem está falando: como é que você vai lançar uma rede sozinho? Hã? Você quer assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? E às vezes muitos de nós estamos pensando que nós somos incapazes, quando na realidade nós não somos incapazes. A gente só está trabalhando sozinho. Amém? Eles lançam a rede. Quando eles lançam a rede, eles estão ali, acontece algo impressionante, algo incrível. O Jesus que deu a direção, que viu a pluralidade, ele libera a multiplicação. Não para Pedro, não para Tiago, não para João. Libera para uma equipe que está trabalhando sozinho. Quer que eu fale uma verdade para você? Sabe por que Jesus foi atraído para aqueles três? Porque aqueles três, grava isso, você que é líder, eles estavam juntos na beira da praia, sem resultado nenhum. É muito fácil ter equipe quando as coisas estão dando certo. É muito fácil ter equipe quando o barco está assim de peixe, quando a igreja está bombando. É muito fácil ter equipe. Agora, quando você trabalha e não tem resultado, aí que você vê se você tem uma equipe de fato ou se você tem só aproveitadores do seu lado. Dá uma glória a Deus aí para não achar que é contigo.
Amém? Eu acho lindo isso, porque os caras não tiveram resultado nenhum, mas mesmo assim, estavam os três na beira da praia, Lucas capítulo 5, versículo 1 e 2, sem peixe, mas estavam juntos, lavando as redes. Deus quer levantar, aí, em Belfort Roxo, na região 8, deixa eu ver aqui que é tanta região que eu me perco, é 856, né? Na região 856, vem com todas as regiões da quadrangular no Rio de Janeiro, no Brasil, sabe? Uma equipe que trabalhe junto. Quando nós tivermos multiplicação, glória a Deus. Quando nós não tivermos, quando o barco estiver vazio, nós também temos que viver a pluralidade. Tem que consertar a rede, tem que estar um do lado do outro, mesmo sem resultado. Amém? Mas vamos voltar aqui. Agora simplesmente, né, eles estão aqui e Jesus manda muito peixe. E daqui a pouco Pedro olha, vamos usar aqui uma analogia, né? Eles olham e eles veem que tinha 1 tonelada a mais de peixe que o barco iria suportar. Por exemplo, o barco de Pedro suportaria 1 tonelada de peixe, e tinha 2 toneladas na rede. Pedro deve ter pensado, Jesus errou, ele mandou mais do que eu preciso, porque eu tenho o dobro de peixe que o meu barco suporta. Grava uma coisa, quando Pedro começou a puxar e viu que tinha o dobro, ele deve ter pensado, Jesus errou. Mas Jesus, ele nunca erra. Jesus, ele é um apaixonado por aqueles que seguem o mover da pluralidade. Por quê, pastor? Porque quando Pedro está pensando que deu ruim, que ele mandou mais peixe do que suportava, Jesus deve ter cutucado o ombro de Pedro e falou, Pedro, sabe por quê que eu mandei o dobro de peixe? Pedro falou, por que, Jesus? Olha para o lado. Pedro olha assim, o senhor chamou quantos barcos? Eu chamei só você. Ué, mas tem outro barco? Sim, tem outro barco. Aprende uma coisa, Pedro. Quem segue o mover da pluralidade vive multiplicação. Jesus deve ter dito para Pedro, Pedro, se mais 5 barcos, mais 5 tivesse seguido, eu tinha abençoado mais 5. Se 10 tivesse seguido, eu tinha enchido 10. Porque foi assim que eu fiz com a viúva lá, que pegou muitas vasilhas. Enquanto tinha vasilha, eu multipliquei. Quem segue o mover, quem vive em equipe, para chegar aqui em águas profundas, eles também tiveram que viver pluralidade. Por isso, eles vão viver multiplicação. Você pode dar um glória a Deus no nome de Jesus? Amém? Entenda isso, por favor, na sua liderança. Imagine só agora, eles estão puxando aquele monte de peixe. E eu queria que você imaginasse comigo como que Pedro sozinho ia puxar uma rede com tantos peixes. Ele ia perder tudo. Às vezes a gente tenta trabalhar sozinho, a gente se mata. E a gente vai perdendo um a um. A gente não entende. Sabe, que essa aula possa esclarecer alguns princípios para você. Você não é ruim. Você é uma bênção, mas talvez esteja trabalhando sozinho. Deus quer colocar um Tiago e um João do seu lado. Você pode glorificar Deus no nome de Jesus? Amém? Sabe, eu anotei algumas coisas aqui na minha agenda. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse texto, falando dessa pluralidade, dessa importância, é que simplesmente quando nós estamos sozinhos, nós pensamos em desistir. Quer ver? A Bíblia fala em 1 Reis que tinha Elias, um homem de Deus, sim ou não? Grande homem de Deus. Só que Elias, ele exercia um ministério solitário. E ele foi indo, mas começa a ficar cansativo. Começa a chegar um ponto que você acaba indo para uma caverna, pensando em desistir.
Até que Deus disse para ele na caverna, falou: ô Elias, eu tenho um discípulo para você, eu tenho um Eliseu, eu tenho 2 reis para você consagrar, eu tenho 7.000 que eu separei para você. Elias, não trabalhe mais sozinho, aprenda a viver em pluralidade. Amém? Sabe, é muito importante. Eu posso testemunhar para vocês, né, como que eu trabalho, pastor Daniel. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que eu louvo a Deus por ela. Eu não vou citar nomes aqui, que eu posso cometer uma injustiça, mas eu tenho vários né, discípulos que trabalham em equipe comigo. Por exemplo, hoje eu não estou em Búzios, eu estou em Campos. E a igreja em Búzios funciona perfeitamente, graças a Deus, na mesma visão. Por que na mesma visão? Porque tem uma equipe trabalhando com uma identidade. Somos pescadores. Tem alguém que é pescador, o outro que é outra coisa. Não. Existe uma identidade, que é o propósito. Nós trabalhamos ali todos juntos. Não é o pastor Daniel, não. Sabe, é uma equipe que trabalha junto. Eu quero, nessa noite, sabe, profetizar sobre a sua vida, que você vai, em nome de Jesus, alcançar águas profundas e resultados sobrenaturais sobre a sua liderança, em nome de Jesus. Amém? Não trabalhe sozinho, trabalhe em equipe. Amém? Eu agradeço ao pastor Daniel de Paula, meu amigo, pela oportunidade que ele me deu de dar essa aula, ok? De estar compartilhando esses princípios da liderança com vocês. E eu queria aqui agora orar, amém? Para que nós possamos entender tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Quando nós formos nós estivermos vivendo essa pluralidade, o mundo vai crer que o Pai, né, nos enviou para cá para fazer a diferença. Então, de tudo que eu falei até agora, entenda, Deus não tem um propósito para você, Deus tem um propósito para nós. Amém? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. É a sala do trono que vive a pluralidade. É a terra que precisa viver a pluralidade. Que assim possamos exercer a nossa chamada, vivendo sabendo que eu tenho limite, e que horas que eu preciso de Tiago remando comigo, que eu preciso que João me ajude a soltar a rede, que eu preciso que Pedro me ajude a puxar a rede, que possamos entender isso. E senão a gente vai acabar dando uma caverna, achando que a gente é fraco. A gente não é fraco. A gente se completa um no outro. E é isso que Deus tem para você. Amém? Quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Amém? Eu quero orar por você. Depois eu quero falar um pouco sobre a outra aula que eu vou dar no sábado. Amém? Eu fui convidado pelo pastor Daniel para também ministrar no sábado aí para vocês em Belfort Roxo. Vai ser também, né, por essa plataforma. E vai ser uma aula muito interessante. Já vou falar sobre isso. Vamos orar agora. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, cada aluno dessa escola profética em imersão que está lá em Belfort Roxo, agora nessa sala, ouvindo, Senhor, não a mim, Senhor, mas ouvindo, Senhor, a Tua voz. Ouvindo, Senhor, aquilo que Tu estás ministrando a cada um deles, Deus. Que possamos, Deus, viver, Senhor, esse princípio na nossa liderança da pluralidade. Que possamos ver, Senhor, que Moisés, ele não trabalhou sozinho, mas ele teve Arão do seu lado, ele teve Caleb do seu lado, ele teve Josué do seu lado, ele teve Miriam do seu lado, ele teve vários que estavam ao seu lado. Ô Senhor, que nós possamos entender que Jesus escolheu a 12 para andar com eles. Que, Senhor, nós possamos entender, Senhor, que tudo aquilo que Tu tens para mim, ele vai acontecer quando nós andarmos juntos. Talvez, Senhor, muitos aqui não entenderam, Senhor, que a Tua presença, a Arca da Aliança, a Santíssima Presença, ela deveria ser conduzida por 4 levitas que andavam juntos. E quando um homem tentou tocar nela sozinho, ele foi fulminado. Só que possamos aprender a andarmos juntos. Talvez quem anda mais rápido vai ter que andar um pouco mais lento. Quem anda mais lento talvez vai ter que acelerar um pouco o passo. Mas que possamos entender que seja talvez um muito capacitado,
ou outro que não seja tão capacitado. Nós precisamos andarmos juntos. Que o teu Espírito venha tocar em cada um deles agora, em nome de Jesus, para que possamos alcançar águas profundas, para que possamos, em nome de Jesus, Pai, vivermos a multiplicação que Tu tem, não para mim, mas para nós, para a região 856, para a vida do pastor Daniel de Paulo e de toda a sua equipe, bem como todos que estão assistindo, que nós possamos viver isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Amém? Dá um glória a Deus aí. Fala para 2 ou 3 aí, vamos remar junto? Fala aí. Fala para quem está, vamos remar junto? Você rema comigo? Vamos para as águas mais profundas? Amém? Bom, gente, no sábado eu fui convidado para também estar ministrando sobre a vida de vocês. E eu vou estar ministrando algo muito, muito interessante, que é a importância da cobertura espiritual sobre o nosso chamado. Preste atenção. Tudo que aconteceu nisso que você ouviu nessa aula, repare que Jesus estava sobre eles. Não é a habilidade de Pedro, Tiago e João, não é a estrutura do barco, não é a rede, não é só pluralidade, mas também a direção. Então, que possamos entender a importância da cobertura espiritual sobre a nossa vida. Eu vou estar trazendo uma aula muito importante, que é cobertura espiritual. Antes da pandemia, eu tive o privilégio de estar ministrando em alguns lugares, aqui no Rio de Janeiro, ministrei em Belo Horizonte, em algumas igrejas, ministrei no pastor Cleito, ministrei no pastor Anderson Prado, ministrei no pastor Túlio, as grandes igrejas de Belo Horizonte, e foi muito forte o que Deus fez. Então, se prepare, ok? Porque no sábado você vai aprender algo muito importante também na sua chamada. São princípios, existem princípios que regem o seu casamento, princípios que regem a sua área financeira, existem princípios fundamentais que precisam ser respeitados, exercidos na sua chamada. Uma pluralidade é cobertura espiritual. Amém? E isso envolve a pluralidade. Você não pode ser um líder sozinho, isolado. Você precisa de um Jesus sobre a sua vida. Você precisa de um líder, alguém que traga a direção, diga, não é aqui que é para lançar a rede, é mais para frente. Não estou cansado, quero lançar aqui, não. É mais para frente. Amém? Viva isso. Seja feliz na sua chamada, porque o Senhor está contigo. Em nome de Jesus. Pastor Daniel.